Após o vexame que tomou conta da internet com direito ao próprio camarote e Reinaldo Azevedo dizendo que o Lula deveria pedir desculpas para o Bolsonaro, o TCU resolveu investigar o ocorrido. Nessa semana o Brasil também bateu a marca recorde de 2 milhões de casos de dengue. Lula foi chamado de presidengue e esse termo chegou a ficar em primeiro lugar nos assuntos mais comentados do Twitter. O aparelhamento que o desgoverno faz no estado segue tão despudorado que a Veja nos conta que o MEC, Ministério da Educação, apresentou um documento para iniciativa privada atacando Temer e Bolsonaro, mas exaltando Lula e Dilma, o que gerou um constrangimento perante a carga ideológica que foi exposta. Ministério da Educação, galera. Ministério da Educação. Em mais uma pesquisa agora Datafolha, a desaprovação ao desgoverno aumenta e ele segue perdendo eleitores, inclusive no Nordeste, seu reduto eleitoral. E para tentar melhorar isso, o Lula vai despejar quase 200 milhões do nosso dinheiro na comunicação para ver se ele te convence que você tá sentindo tudo errado, que tá ruim, mas tá bom. Você assiste a Rede Lula e confia. Lula também comete estelionato eleitoral após impor sigilo de 100 anos a mais de 1.000 documentos. Lembrando que nos debates ele dizia que sigilo é coisa de quem tá devendo. Vocês lembram, né? Entre os documentos que foram colocados em sigilo, tá a agenda da esbanja, declarações de conflito de interesse de ministros de Estado, conteúdos de e-mail de ex-servidores, lista de integrantes alocados no batalhão da Guarda Presidencial do dia 8 de janeiro, que eu não sei se vocês lembram, não estavam lá, a ficha militar do CID, informações relativas à disputa de territórios indígenas e acesso a processos do Sistema Eletrônico de Informações, o SEI. Sei, Luli. Sei. Tivemos a sessão no Senado com o diretor da Polícia Federal responsável pelos aeroportos e o que nós assistimos, pelo menos pra mim, foi um filme de terror. Para que vocês entendam, o jornalista português foi conduzido para a delegacia para uma entrevista para que ele pudesse explicar se ele acha que o Brasil vive uma ditadura, para explicar o que ele acha do nosso sistema eleitoral, dentre outras coisas nesse mesmo nível. Lembrando que na época do ocorrido, a Polícia Federal se manifestou em um documento dizendo que o jornalista havia sido questionado sobre o seu visto para entrar no Brasil. Fato esse que sequer foi mencionado durante o questionamento. Para mim, esse aqui foi o pior momento. Me pareceu bastante preocupante, né? E eu queria fazer algumas perguntas objetivas sobre esse caso. O jornalista Sérgio Tavares, ele é acusado de que crime? Qual foi a motivação para ele ser colocado nessa lista de alerta pela Polícia Federal? Um dos motivos, mas acho que o motivo maior até, manifestação explícita em rede social, no qual ele, de certa maneira, apoiava o movimento de quebradeira do 8 de janeiro, manifestava opinião dizendo que a urna eletrônica é fraudada, não é confiável, dessa natureza. Então foi feita uma entrevista, ele não foi preso, ele não foi inadmitido, ele não teve passaporte retido. Foi feita uma entrevista porque caso houvesse alguma manifestação de quebradeira novamente, se faria outro questionamento a ele, caso ocorresse, o que não ocorreu, graças a Deus. Então foi feita uma entrevista de controle migratório no aeroporto. Vossa Senhoria considera isso um ato normal dentro da política migratória do Brasil, dentro da política da linha diplomática do Brasil? Isso é algo natural? Isso é algo normal? Ano passado o Brasil teve 814 inadmitidos. Por crime de opinião? Não, por crime de opinião não. Porque o que Vossa Senhoria está passando na comissão, com todo o respeito que tem a Vossa Senhoria, é que ele foi detido por um crime de opinião. Ele não responde a um inquérito, ele não responde a uma ação penal, ele não é formalmente acusado, mas ele foi detido e, se não há justa causa para a prática de tal ato, isso é um abuso de poder, é um constrangimento ilegal. Mas eis aqui um ponto que para mim é o mais importante. Qual foi a postagem feita pelo jornalista que gerou essa operação em cima do cara? Não sabemos. Galera, esse documento, com a postagem que o jornalista teria feito para que a Polícia Federal se sentisse no direito, na obrigação de interrogá-lo,
tem que aparecer. Nós precisamos saber o que foi que esse jornalista postou e isso precisa ser divulgado para todos. E eu espero de coração que o Senado não deixe isso para lá. O que aconteceu foi muito grave. E só para conhecimento geral, essa semana o inquérito das fake news completou 5 anos de existência. Suco de democracia. Aí tudo isso aconteceu, o assunto vira de novo para Bolsonaro através do ocorrido com o Cid, e agora a gente lê em todos os lugares o receio do Cid de que a sua família também seja presa. Isso tudo sem que a gente tenha acesso ao pedido de prisão do Cid ou a seus depoimentos. Porém, vendo isso, senadores da oposição se movimentaram para que se abra uma CPI do abuso de autoridade que poderia investigar os recentes acontecimentos. Só que fontes da imprensa dizem que Pacheco nunca iria permitir tal coisa. Quem investiga um investigador? Aparentemente ninguém. E é por isso que em 2026 a gente vai ter que renovar o Senado, porque esse não vai ser o foco. Essa é a única solução. Tenham isso em mente. E para finalizar, caso você não tenha visto, a lei que acaba com a saidinha da prisão passou na Câmara e no Senado e segue para a sanção presidencial. O que ocorre é que essa pauta vai contra tudo que o Lula e a sua militância pregam. Porém, o Lula foi aconselhado a vetar a lei apenas parcialmente para não dar munição para os bolsonaristas. Ei galera, passando para avisar que eu comecei uma série nova lá no meu site para falar sobre as revoluções vermelhas pelo mundo, e o episódio sobre a Rússia já está no ar de uma forma divertida que eu garanto que você vai entender. E acredita em mim, começou lá, mas chegou aqui e ficou. Bora assistir?